Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Rosalind Franklin, uma química britânica que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares do DNA, RNA, vírus, carvão mineral e grafite. Embora seus trabalhos sobre os vírus e o carvão tenham sido apreciados em vida, suas contribuições para a descoberta da estrutura do DNA só tiveram reconhecimento após a sua morte. Rosalind descobriu a estrutura de dupla hélice do DNA e tirou a famosa foto 51, que comprova a descoberta da dupla estrutura helicoidal da molécula do DNA, mas foi injustiçada por colegas do laboratório onde trabalhava que usaram a descoberta de Rosalind e receberam o Nobel de Medicina sem dar os devidos créditos a ela. Rosalind Elise Franklin nasceu no dia 25 de julho de 1920, em Notting Hill, Londres, em uma família judia britânica, influente e afluente. Era a segunda dos 5 filhos de Muriel Walley e Elise Franklin, um banqueiro politicamente liberal. O tio de seu pai, o Visconde Herbert Samuel, ministro do interior do Reino Unido, foi o primeiro judeu praticante a servir no gabinete do Reino Unido. Sua tia, Ellen Franklin, atuou no movimento de sufrágio feminino e era casada com Norman Bentinck, procurador-geral no mandato britânico na Palestina. Outra figura proeminente no movimento do sufrágio feminino era seu tio Hugh Franklin. O segundo nome de Rosalind Elise foi em memória à primeira esposa de Hugh, que morreu na pandemia de gripe de 1918. Sua família estava ativamente envolvida com o Worksman College, onde seu pai ensinava disciplinas sobre eletricidade, magnetismo e a história da Primeira Grande Guerra. À noite, tornando-se mais tarde vice-diretor. Os pais de Franklin ajudaram a restabelecer os refugiados judeus da Europa que haviam escapado dos nazistas. Aos 11 anos, Rosalind foi estudar no St. Paul, uma das poucas escolas de menina em Londres que ensinava física e química. Era uma aluna excepcional, foi a melhor em suas aulas e ganhou prêmios anuais. No St. Paul, ela se destacou em ciência, no latim e em esportes. Também aprendeu alemão e se tornou fluente em francês, idioma que mais tarde foi muito útil. Com 6 excelências, terminou seus estudos em 1938, ganhando uma bolsa de estudo para a universidade. Mas seu pai queria que ela trabalhasse no que considerava adequado para uma moça. Ele não aprovava que as mulheres fossem para a universidade e pediu-lhe que desse a bolsa de estudos para um estudante refugiado que precisasse. Mas Franklin queria ser cientista e as mulheres de sua família a ajudaram e ela seguiu em frente. Em 1938, foi estudar na Universidade de Cambridge, numa das únicas partes restrita para mulheres. Lá estudou química no âmbito das ciências naturais e conheceu o espectroscopista Bill Price, com quem trabalhou no laboratório. Conheceu também Adrienne Weil, uma refugiada francesa e ex-aluna de Marie Curie, que teve grande influência em sua vida e em sua carreira, e ajudou-a a melhorar o seu francês falado. Rosalind se formou com honras em 1941 e ganhou uma bolsa de estudos no Newman College e começou a trabalhar no laboratório de Ronald Norrish, na Universidade de Cambridge. Em seu ano de trabalho lá, ela não teve muito sucesso. Norrish reconheceu o potencial de Franklin, mas nunca a encorajou nem a apoiou muito. Ele era teimoso, perverso em suas discussões.
arrogante e sensível a críticas, e Franklin acabou desistindo da sua bolsa de estudos. Foi nomeada assistente de pesquisa na British Coal em 1942. Durante sua pesquisa na British Coal, ficou na pensão de sua ex-colega de faculdade, Adrienne Weil, e elas se voluntariaram fazendo patrulhas regularmente em prol do bem-estar das pessoas durante ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial. No British Coal, Franklin estudou a porosidade do carvão, usando hélio para determinar sua porosidade. Ao concluir que as substâncias eram expulsas por ordem de tamanho molecular, à medida que a temperatura aumentava, ela ajudou a classificar os carvões e prever com precisão sua performance como combustível. 4 anos mais tarde, conquistou seu PhD com sua pesquisa sobre a porosidade do carvão. Sua descoberta foi importante para a indústria do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, como na confecção de máscaras de gás. Entre os anos de 1946 a 50, Rosalind trabalhou em Paris, onde aprimorou o uso da cristalografia de raio-x para criar imagens de matérias microscópicas, usando a técnica da difração dos raios-x para a análise de materiais cristalinos. Voltou para a Inglaterra em 1951 e entrou para o laboratório de biofísica do King's College. A grande questão da época era qual a forma do DNA. Os cientistas sabiam que o DNA formava os blocos básicos que constituíam o corpo, mas não tinham provas de como era a aparência dele. Lá, Franklin extraiu fibras de DNA para uma análise com raio-x. Ela passou muitas horas usando raio-x nas fibras delicadas do DNA e descobriu que não havia apenas uma forma de molécula, e sim 2. Com sua técnica de cristalografia e difração do raio-x, Rosalind conseguiu capturar a famosa foto 51, que prova que o DNA é uma dupla hélice, e colocou na gaveta do laboratório. Ela nem teve chance de desenvolver sua tese. O biólogo molecular Maurice Wilkes, que também trabalhava no mesmo laboratório, encontrou a foto de Rosalind na gaveta e mostrou-a a James Watson e Francis Crick. Sem a permissão dela, eles usaram a descoberta de Franklin para publicar seu próprio trabalho. Anunciaram a descoberta da dupla hélice sem dar nenhum crédito a ela. Aliás, nem mencionaram seu nome. Ela nunca os confrontou. Apenas deixou o ambiente tóxico de trabalho no King's College e foi trabalhar em outro importante laboratório de pesquisas. Franklin trocou a pesquisa sobre DNA por outra sobre o vírus do mosaico do tabaco com o vírus da poliomielite. Infelizmente, Franklin foi diagnosticada com câncer terminal pouco tempo depois, provavelmente causado pela radiação que recebeu enquanto trabalhava com o raio-x. Rosalind Elise Franklin faleceu em 1958 de câncer no ovário, com apenas 37 anos. Em 1962, após a morte de Franklin, James Watson e Francis Crick receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da dupla hélice do DNA. Não fosse pelos comentários maldosos que James Watson escreveu sobre Franklin em seu livro A Dupla Hélice, publicado em 1968, nunca ninguém teria desconfiado da sua autoria. Watson ainda admitiu ter espiado o trabalho dela, e as pessoas começaram a desconfiar que a descoberta tinha sido feita por Rosalind e não por James Watson e Francis Crick. Em 2015, a contribuição de Rosalind Franklin para a descoberta da dupla hélice foi dramatizada na elogiada peça de teatro Fotografia 51, protagonizada por Nicole Kidman, que foi premiada no seu papel como a química. Após ver a peça, Michael Billington
em sua crítica publicada no The Guardian, perguntou: a ciência ainda é sexista? Pois é. Se hoje milhares de procedimentos médicos podem ser feitos através da análise do DNA, deve-se muito a essa química britânica. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse. Esse apoio é importante para que eu possa continuar com o canal, trazendo sempre novidades para vocês. Por isso, eu quero agradecer muito aos apoiadores do canal no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!